E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo indo começar uma análise a respeito da nova série que foi lançada na Netflix, associado com a Marvel, que no caso são Os Defensores, certo? Aquela série que junta os 4 heróis das últimas 4 séries da Marvel na Netflix, Demolidor, Punho de Ferro, Jessica Jones, Luke Cage, falando, no caso, como sempre, dos pontos mais importantes, cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, vamos começar. Eu acredito que a primeira coisa que eu tenho que afirmar em relação a esse episódio é o ponto estrutural. Eu já falei várias vezes nas minhas últimas análises que a questão estrutural é tecnicamente a coisa mais importante que você tem que ter, principalmente quando você está iniciando uma coisa nova, né? Que no caso, Defensores, mesmo apresentando personagens de séries tecnicamente antigas, é uma coisa iniciada, né, uma coisa nova, e a estrutura, pelo menos do primeiro episódio, apresentou algo bastante organizada, né, uma coisa que você vê, você entende com clareza, sem muitas complicações, que se baseia em ter um início, um meio, um fim. Sacou? E no meio pro fim teve o início da problemática, né? Os personagens começaram a descobrir seus problemas, cada um com seus devidas responsabilidades, e no final tivemos uma pequena exploração dessas questões, né? Mas claro que vamos me aprofundar a respeito disso daqui a pouco, né? Primeiro vamos falar do ponto inicial, que foi o ponto introdutivo. Então, em relação ao ponto inicial, que foi a questão introdutiva dos personagens, eu tenho que dizer que eles conseguiram pelo menos mostrar de início a essência de cada personagem, né? As suas áreas de atuação com maior produtividade. Como, por exemplo, o Punho de Ferro, né, que é uma figura mais conhecida porque sabemos que o lance dele é briga, sacou? O lance é luta. E ele já foi introduzido como numa cena de luta, num lugar completamente escuro, uma cena de perseguição, uma coisa completamente chamativa. Claro que teve alguns cortes na luta, sacou? Algumas mudanças de câmeras rápidas aí. Eu sei que isso serve pra facilitar, né, a coreografia e tal, mas às vezes eu fico meio perdido de saber se eles estão próximos um do outro ou não, ou se eles estão se encostando. Enfim, fica uma coisa um pouco estranha, né? Vários cortes assim, eles não conseguem fazer algo muito direto. Isso realmente eu considero um pouquinho problemático, mas pelo menos tivemos a ambientação, que foi uma outra forma de atração visual, né? Uma luta nas sombras. Aquilo foi bastante chamativo, junto com uma apresentação, claro, do objetivo do personagem, a questão do tentáculo e tudo mais. Bom, sobre os outros personagens, nós tivemos o quê? O Matt Murdock, né? O Demolidor no tribunal, é a sua área de atuação, sacou? A essência do personagem, ele é um advogado, né? A Jessica Jones em relação a trabalho, o Luke Cage saindo da prisão, né? Uma coisa, assim, eu não vou dizer que é uma coisa dele, ele sendo preso toda hora, mas teve como fazer o jeito dele, né? Mostrou a essência dele, uma coisa que ele não tá focado em fazer laço, ele tá focado em somente um objetivo próprio. Até teve uma música de rap de fundo quando ele tava saindo, enfim. Todos os pontos essenciais dos personagens já apresentados de início. Eu achei isso muito importante porque a gente consegue ler o personagem sem precisar de muitos detalhes. Bom, a partir daí tivemos a passagem do ponto introdutivo para a parte mediana do episódio. E durante essa passagem a gente consegue ver que todas as cenas de todos os personagens se tornaram algo muito mais fluido, muito mais rápido, muito mais direto ao objetivo. Porque nós sabemos que essa série é focada em unir os 4. E a partir do momento que eles se unem é que a coisa vai acontecer, né? Eles não têm realmente problemas muito grandes individuais a serem resolvidos. Então a coisa está sendo acelerada, mas de uma maneira adequada para provocar a união, pelo menos o início, né, da tendência da própria união, o conhecer de todos os personagens. Então essa aceleração, essa fluidez realmente traz mais vício visual para a gente ver esse episódio. Então, levando em consideração isso, eu já posso afirmar que a primeira parte, né, desse episódio serve como um ápice, pelo menos uma coisa um tanto mediana, que traz tudo que a gente espera, né? Os personagens, suas zonas de conforto, ou pelo menos apresentando suas essências, com suas pequenas dificuldades e suas ações. Agora, o que faltava era no caso, a problemática, que no caso seria apresentado na metade do episódio, né? Foi apresentado cada personagem com sua devida problemática, certo? O Matt Murdock falando sobre seu relacionamento com a Karen, o Luke Cage com um problema no Harlem junto com a Claire e tal, tentando curtir a vida, a Jessica Jones com o marido desaparecido, também o Punho de Ferro no avião tendo problemas e tal, enfim. Nessa metade eu já posso dizer que o interesse pode acabar caindo um pouco, né? Porque a coisa começa a desacelerar um pouquinho.
O início do episódio é um pouco rápido, um pouco, caraca, o que tá acontecendo, uma coisa mais fluida, mas logo em seguida, a partir da metade do episódio, começa a cair, né? Começa a ser explorado as problemáticas de cada personagem, o que eles querem fazer, o porquê deles não conseguirem fazer o que eles querem e tal. Então, a lentidez, né? A questão de ser devagar é uma coisa natural, uma coisa até compreensiva, mas você vai certamente perceber que a coisa começa a ficar meio, ok, não tá ficando tão atraente assim, né? Porque problemas todo mundo tem e tal, e não é uma coisa muito grande, são coisas pessoais, humanas, né? Que por mais especial que seja, não é aquela coisa, aquela grande bomba. Agora, em relação a esses problemas que os personagens estavam sendo aderidos, né? Eu tenho que falar que alguns conseguiram pegar mais atenção que outros. Nós tivemos o Punho de Ferro, por exemplo. Ele apresentou um problema muito maior que os outros heróis, né, que foi um fator psicológico, ele muito incomodado, tendo um sonho, um pesadelo e tal, se sentindo mal, né, uma coisa muito forte, mas infelizmente ele não é tão focado quanto os outros, né, ele até desaparece por um bom tempo no primeiro episódio, enquanto o Matt Murdock fala sobre um relacionamento com a Karen, o Luke Cage falando sobre o Harlan e também junto com a Claire no meio, a Jessica Jones falando sobre uma investigação nova, enfim... Novas problemáticas, interessantes, legais, mas o Punho de Ferro, que tinha uma coisa mais pesada, né, uma coisa mais pessoal, foi deixado um pouco de lado. E as coisas começaram a ficar um pouco mais lentas, né? Aí a gente começa a perceber que as coisas, ok, não é tão perfeito como a gente pensava, mas tá fluindo aí para um caminho interessante, né? Porque junto a esses quatro pontos, né, que foram focados, também foi mostrado uma mulher misteriosa, né? Eu deduzo que seja a vilã da temporada ou algo assim, né? Que, assim, eu não me lembro se falou o nome dela, eu dei uma procurada na internet, pelo que parece o nome dela é Alexandra ou algo assim, né? Que ela tava, no caso, morrendo, né? Mas, pelo que parece, ela tem contatos e ela tá planejando alguma coisa. O primeiro episódio não explica muita coisa em relação a essa figura, mas é interessante que ela, sendo uma figura misteriosa, apresentando uma problemática e tal... É uma coisa original, porque se ela for uma vilã, é uma vilã que já foi apresentado o grande problema da vida dela, né, que é ela tá morrendo e ela tem um plano misterioso, ok, já conseguiu aí um ponto de curiosidade. Bom, em relação ao final, né, eu tenho que dizer que continua misto. Nós sabemos que o início é atrativo, a metade começa a ser um pouco devagar, um pouco mais fluido, né? Pelo menos para tratar os problemas mais pessoais de cada um, e já o final começa a apresentar mais ou menos a mesma coisa, né? Uma coisa meio lenta, para mostrar que cada personagem estava se aprofundando nas suas problemáticas, né? O Demolidor falando com o padre, o Luke Cage explorando mais o Harlan, falando com o pessoal lá da comunidade, a Jessica Jones explorando mais a questão do marido desaparecido, o Punho de Ferro, como eu disse, foi deixado de lado, só aparecendo no helicóptero, enfim... Uma coisa básica, né, a passagem de evolutiva dos personagens, uma coisa bem simples, realmente não teve lá grande coisa, foi apenas um encontro com novos problemas. E no final das contas tivemos uma cena que eu considero que foi pelo menos um dos finais mais fortes de qualquer vários episódios já apresentados nas séries do quarteto, né? Porque nós temos do quê? Simplesmente acontece um terremoto. Acontece um terremoto no local e esse final é muito atraente, por quê? Porque é um dos poucos momentos que os heróis se veem limitados, né? Porque os personagens, eles tendem a explorar suas capacidades, tendem a se destacar, tendem a querer salvar várias vidas e tal, e tendem a querer ter noção do que está acontecendo. E com o surgimento daquele terremoto, todos ficam confusos. Não, o Luke Cage chega, ele consegue salvar uma pessoa, mas é no meio de um troço desconhecido que ele não tem noção do que está acontecendo. O Punho de Ferro chega do helicóptero e não sabe o que está acontecendo. Jessica Jones fica perdida, essa coisa, ela também não sabe. O Matt Murdock também não. Mas o que é interessante é que esse final, junto ao seu simbolismo de conseguir limitar o herói, que é uma coisa muito difícil de acontecer, eu acho que esse final foi mais preparado, né? Foi mais diretamente feito para o Demolidor, né? Nós sabemos que o Matt Murdock, ele fica falando que quer deixar a vida do Demolidor de lado, que quer criar um relacionamento forte com a Karen e tal, mas a questão dos terremotos, ele ouvir todo mundo em perigo, o pânico geral, isso forma a necessidade, né? Ele querer ajudar as pessoas. E mesmo ele tendo esse clichê básico de herói, do tipo, poxa, eu quero ter uma vida normal, mas eu sou um super-herói, é uma coisa que realmente atinge o Demolidor. Porque ele quer se livrar daquilo, ele não pode.
aquilo meio que empurra ele para um caminho que ele quer abandonar. Então ele continua nesse impasse psicológico, né? Que é interessante, porque geralmente personagens não tem muita questão psicológica para ser resolvida, então isso fica entre o Punho de Ferro, né? Que apresentou isso no meio do episódio, mas foi abandonado em seguida, e aparecendo somente no final, sabe, sem nenhum realmente volta desse problema. Agora o Demolidor apresentou isso com mais carência, né? Com maior foco, maior agressividade, devido à sua necessidade de querer criar duas vidas diferentes, ou pelo menos abandonar uma para se focar na outra. Bom, a vilã apareceu, né? Apareceu a Elektra também no final, realmente vários mistérios a serem provavelmente solucionados nos próximos episódios, a sua relação também com a oriental, né, do Demolidor. Mas o que interessa é, o primeiro episódio é bom, realmente é bom, pelo menos a cena inicial e final são realmente os grandes ápices do episódio. A parte mediana talvez não agrade tanto, mas pelo menos tivemos as novas problemáticas dos personagens, que infelizmente não tiveram um fim, né, porque foi criado um gancho, mas pelo menos tivemos a leve exploração, né, colocando novos mistérios a serem aprofundados, né? Então, como modo geral, vendo que os personagens não se uniram ainda, isso também pode ser um pequeno problema, porque a expectativa pode ser um grande erro, né, para o telespectador. A gente vê Defensores, né, uma série que vai unir a galera, ainda não uniu no primeiro episódio de 8, né, pode ser algo um pouco decepcionante. Mas eu posso dizer que o início e o fim são muito bons, né? O final é até um pouco bem mais forte. A metade pode trazer um pouco de sono, pode trazer um pouco de ok, eu tô acompanhando, mas realmente não tá acontecendo muita coisa. Mas tem que entender que aquilo é só o início ainda. Então, como nota, eu vou dar uma nota 7,5. Foi um episódio moderadamente bom, né? Principalmente pelo início e fim. Os personagens conseguiram se apresentar bem, né? Em questão da essência. Conseguiram se vincular a problemáticas que não são nada absurdas, sacou? São coisas associadas até mesmo às suas próprias profissões ou a áreas de atuação, né? Então, nota 7,5, acho que é justo. Então, se você quer comentar a respeito desse vídeo, pode comentar aqui nos comentários, compartilhar o vídeo, ajuda o canal a crescer. Então, esse foi o resultado, foco no vídeo, valeu!